Olá, bem-vindo a Cabo Verde Magazine, o serviço informativo na crioulo. Na dia que está comemorado o Dia Internacional de Língua Materna, do conste títulos que se marca a atualidade no país. Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde promoveu-se para amanhã na praia uma conversa aberta sobre a temática de língua e identidade cabo-verdiano. Com plateia de estudantes, investigadores e as instituições assinala dessa forma Dia Internacional de Língua Materna, que é comemorado em segunda-feira. O Presidente da República está preocupado com a situação agrícola do país. José Maria Neves afirma ter constatado alguma carência no terreno e ele pediu a cabo-verdiano ser mais compreensivo com a situação de seca que o país está atravessando, agravado pela crise pandémica, coisa que tem aumentado vulnerabilidades. Vice-Primeiro-Ministro, Ministro de Finanças e Fomento Empresarial e Ministro de Economia Digital concluíram na final de tarde de ontem visita de 12 dias à Ilha de Maio. Olavo Correia Frame fica impressionado com a motivação de empreendedores econômicos. Ele está prometer regressar em breve à Ilha de Porto Inglês para continuar a socializar a ideia de criação de zona econômica especial e apresentar nova oportunidade e incentivo a operadores econômicos. Arrancou ontem a primeira etapa do circuito mundial de windsurf na praia de Ponta Preta, na Ilha de Sal. Com o aparecimento de primeiros ondas, foi dado a ordem de partida de 8 horas desde domingo e o representante de Cabo Verde, Josh Angulo, entra na segunda bateria e ele conseguiu apuramento para a próxima fase. E hoje é Dia Internacional de Língua Materna, um dia para o pensar a importância de diversidade cultural e linguístico. No caso de Cabo Verde, a língua materna crioulo domina toda a situação informal, mas ainda é considerado uma língua oficial. Uma situação que já tem 8 anos está debatida e que o Presidente da República, José Maria Neves, promete incentivar. Ele que chama a oficialização e ensino de crioulo nas escolas é uma grande mais-valia. Cabo-verdiano normalmente está expressando crioulo na sua casa, nas ruas e na toda situação informal. Há alguns anos que se está levantado o debate de questão de oficialização da língua materna. Na sua tomada de posse, na 9 de novembro, o Presidente da República, José Maria Neves, prometeu acelerar esse processo de debate que crioulo seja oficializado dentro de 3 meses. E ele está perguntado assim, na que pé se esse processo? E é nessa linha que nós estamos a trabalhar, a dialogar sobretudo com a comunidade académica, com as escolas, com várias personalidades no sentido de promovermos a língua cabo-verdiana e de, em paridade com o português, termos proeficiência nas duas línguas e conseguirmos que ganhemos tanto em termos do português, porque é preciso melhorar a aprendizagem do português nas nossas escolas, é preciso sermos mais proeficientes em português nas nossas escolas e também desenvolvermos a língua cabo. José Maria Neves considera que a introdução de crioulo no currículo escolar pode bem ser uma mais-valia. Claramente. Em Cabo Verde já foi feita uma experiência piloto de ensino bilingue durante 4 anos e aquelas crianças, no fim dos 4 anos, falavam melhor o português e a língua cabo-verdiana do que aquelas crianças que não tiveram essa experiência bilingue. Então, já se provou, já se mostrou que a aprendizagem bilingue em Cabo Verde e o ensino do português a partir do conhecimento da nossa língua materna que ajuda enormemente a aprendizagem das línguas. Por isso ele te recomenda que trabalhado gradualmente para generalizar a aprendizagem de língua cabo-verdiana e contribuir para a afirmação da língua materna. Absorvendo todas as variantes de todas as ilhas, que é a riqueza da língua cabo-verdiana,
e a partir daí construirmos gradualmente uma língua padronizada com todos os elementos técnicos necessários para o seu ensino em todos os níveis aqui em Cabo Verde, e também criarmos as condições para continuarmos a desenvolver o português. Nenhuma língua pode canibalizar a outra, temos de trabalhar de modo complementar para desenvolver as nossas duas línguas, que são nosso património. O ministro de Educação confirma que o governo está a fazer tudo para que comece no próximo ano letivo aulas na língua cabo-verdiana no 10º ano de escolaridade. Está previsto a introdução da disciplina de língua cabo-verdiana a partir do 10º ano. Está o trabalho feito, já a ser ouvido nesse momento a opinião dos linguistas através dos peticionários que subscreveram uma petição sobre a língua materna. Outros linguistas têm dado opinião e no TITA reuniu os consensos à volta dessa disciplina para ter, de facto, uma base mais homogénea possível de introdução dessa língua a partir do próximo ano letivo, se possível, porque é preciso recrutar professores, formar professores, ter materiais didáticos e vamos ver se é possível a partir do próximo ano letivo. Reforma curricular também ser submetido. E gosto também mais para o norte do país, mais concretamente para São Vicente, onde a delegação do Ministério da Educação assinala Dia Internacional de Língua Materna com conversa aberta sobre língua cabo-verdiana no ensino enquanto direito social e linguístico. Ideia é da voz especialista trazer alguma luz e motiva professores para o processo de oficialização de nossa língua materna. Debater a língua cabo-verdiana no ensino enquanto um direito social e linguístico foi mote de conversa aberta que reuniu professores de São Vicente nesse Dia Internacional de Língua Materna, numa iniciativa da delegação do Ministério da Educação na ilha. Para motivar nós, professores, no sentido de nós iniciar esse processo que já tita fazer falta, que é o processo de ensino da língua cabo-verdiana na Cabo Verde. Porque é através da língua materna é que nós podemos preservar com sustentabilidade nossas tradições. Um dos juradores foi a professora Maria Rosa Monteiro, estudiosa de língua cabo-verdiana, que te reconhecer que o ensino de crioula ainda te enfrenta a resistência na sociedade e por isso ele te defendeu maior socialização do que tem sido feito até agora nesse domínio. O trabalho já foi feito, mas o trabalho às vezes não é socializado na sociedade. Ele está a ficar na seio, né, de um franja da população, normalmente demonstra algum interesse para isso, mas que a problemática da oficialização deve ser uma problemática social, do envolvimento da sociedade em geral. Então, digamos que esse dia de hoje é um dia propício para não tentar trazer essa questão acima e, enfim, tentar envolver a sociedade na ele e fazer com que nós tudo tomar parte nessa oficialização, em toda essa problemática que envolve essa oficialização de língua cabo-verdiana e essa entrada para dentro de sala de aula. Esse especialista que tem dúvida de que o ensino de língua materna deve ser o mais-valia na aprendizagem. Malta defende também uma boa preparação prévia de professores. Quanto à introdução a partir desse ano, ele te entender que podia ser mais cedo. Malta dizer que o importante que assim é que perder mais tempo. Podia ser mais cedo realmente, porque nós crianças, quando eles entrar nas escolas, aprender a pensar nas línguas, porque já têm aquela competência nas línguas. E depois, sim, paulatinamente, ser introduzido com a língua portuguesa. E aí a língua cabo-verdiana está a acabar por ser como um acessório no ensino de língua portuguesa. Isto já provar que a língua materna, quando ela é usada no ensino de língua segunda, ele está a acabar por ser uma mais-valia. Então, porque não começar realmente desde lá de base. Mas se as indicações já começar a partir do 10º ano, é fazê-lo, porque afinal não dá nessa fase de experimentação. O importante que assim exatamente é começar de alguma forma, porque essa questão desse variante tem sido um motivo que até agora não tem estado ali nesse vai e cabai.
né? Então não tem que começar de algum lado. Você precisa conhecer, ser socializado, está aqui outra vez a questão de socialização, a necessidade de socialização, para pessoas conhecerem e passar a usar realmente com alguma regra e com alguma padronização. Essa padronização oradora está a defender também a necessidade de mais produção sobre crioulo de Barlavento por parte de investigadores dessa região, para poder ultrapassar a questão de variantes. Esse evento conta também com parceria de Faculdade de Educação do INICV e o Observatório de Cidadania Ativa. E na Santo Antão, o ativista cultural Jorge Martins fraqueou a oficialização de crioulo é necessário e ele defende que cada vez definido um variante linguístico como língua padrão de todo o território, mas sim salvaguarda tudo variantes e particularidades das línguas na cada ponto do país. No dia que está a ser comemorado Dia Internacional da Língua Materna, nós conversamos Jorge Martins, um defensor da oficialização de língua cabo-verdiana. Temos de respeitar a opinião de cada um, mas minha oficialização da língua crioula cabo-verdiana, da nossa língua cabo-verdiana, é a exigir muita ponderação, mas é um processo longo, não é de um dia para o outro. Mas a oficialização é necessária, porque não pode ter nossa língua materna relegada a um estatuto inferior em relação à nossa língua oficial portuguesa, que é a nossa língua oficial tem um estatuto superior à nossa língua materna. Isto quer dizer que nós passamos a ser um país diglótico. É discutível essa situação de um país bilingue, mas mesmo a dizer que nós não temos uma situação de diglossia. Nós temos um país diglótico onde é que tem a língua oficial portuguesa com um estatuto superior à língua materna, porque é ela que tem questões formais, é o português que está escrito, tribunais, portanto as decisões, os julgamentos são escritos em português. Esse ativista cultural te defende que não deve ser definido uma variante linguística como língua padrão de todo o território nacional e sim deve ser salvaguardado tudo variantes linguísticos e expressões idiomáticas de Cabo Verde. Não deve de forma alguma definir uma variante linguística como língua padrão de todo o território nacional, mas sim o valor sociolinguístico de todas as comunidades, de todas as sociedades, deve ser um valor preservado. É um direito adquirido e, conquanto, nunca, de forma alguma, não pode perder essa riqueza cultural. Daí, a opinião muito pessoal é que a oficialização da língua cabo-verdiana te exige e te requer que todas as variantes linguísticas, todas as expressões idiomáticas devem ser salvaguardadas. E a partir daí, é definir o que é que terá que ser feito. Uma gramática, um dicionário e levar ao Parlamento para decisão. E escutar primeiramente os linguistas, que têm opinião, que são especialistas nessa matéria. Escutar o povo e não fazer o contrário, pôr carroça para frente de boi, onde é que os políticos levam uma lei para o Parlamento, a lei pode ser chumbada, pode passar e criar dificuldades, problemas graves à nação cabo-verdiana. Para Jorge Martins, a língua cabo-verdiana é tão genuína que a gente anda conseguindo nem traduzir direito no português. Ele é de opinião que é essa essência aí que deve ser preservada. Era de noite, não dá para acompanhar, quando chove bem para não dizer fasta. Tanta coisa que é só me dizer naquela coisa assim, nessa expressão que ele dizer. Quer dizer, que tinha uma chuva infernal. Não há verdadeira tradução das expressões de Santo Antão, ou mesmo de São Nicolau, ou de Santiago, não existe em português. Não. Por exemplo, me abre boca e me dizer, bom menininha moref. Bom menininha moref. E mim não. Mim um homem resoluto. Então é por aí que menininha moref, qual é a tradução que você tem de encontrar no português? Moref, o quê? É simpática, é carinhosa, meiga.
a perder um bocado. É ele perder um bocado. É exatamente o que ele é? Sim, genuinamente, o verdadeiro valor, não, porque essa palavra é tão forte, é tão enraizada e penetrada na cultura daquele povo que a verdadeira tradução em português não. Vou-te perder essa riqueza cultural. Institucionalização de língua cabo-verdiana no processo de ensino é também defendido por Santo Antonense, que te dizer que a educação na Cabo Verde anda desempenhado seu papel de promover diversidade linguística e cultural. Nós crioulo sabe, que mesmo saber que variante que é ele, que te importa, crioulo sabe. E assim, nós viagens está continuando, começa na norte do país, do também para o sul, do tabacha Zé Carlos Varela, lá na Maio, ele que se trazer um pouco de variante de Maio. Boa tarde, Zé Carlos. Olá, viva, muito boa tarde. Essa é a nossa entrada especial, precisamente nesse dia de língua materna. No terem conosco de um colaborador de língua, principalmente língua de mais alguns vocábulos que, se nunca tem estado a utilizar, é também no esquecimento. Nosso convidado é Ney Tavares, que tem estado a participar nos últimos dias em live em promoção de língua maiense. Ney, muito boa tarde. Para começar, aqui botou já alguns vocábulos que estão utilizados na língua de mais. Está também no esquecimento ou nem por isso? Está aqui no esquecimento. Se nunca toma ser se cuidar, ele está aqui no esquecimento e não acaba a perder tudo aquilo que é nosso. Mas hoje em dia, se não repara, nossa língua está muito portuguesada, inglesada, então se nunca toma ser se cuidar, não acaba a perder aquilo que é nosso, que é a nossa variante de germânia. Dando 2 exemplos ou 3 palavras, vocábulos que só estão utilizados na língua de mais a nível nacional. Por exemplo, jangata, fenchente, bronqueta, sabambuco, batarreu, entre outros, e que as coisas que se usar mais, que antigamente estou a usar, que gosto que se usar mais. Mas o que? Você chama pais que se passasse na casa, na escola que se ensinava, como é que é? Também. Na casa, pais que se passei, na escola tem a mesma coisa, que se passa nenhum de que recordação de que pelo menos para que os meninos saber que as linguagens também saber se significar. Muito bem. Ainda no âmbito da celebração, participa num programa live a dias de a partir de maio. Qual que era a função e qual que vou fazer durante essa atividade? Portanto, aqui a função da minha era orador para a parte de maio, então agradecer para a oportunidade, não é? Orador para a parte de maio para aquele teatro de língua materna, língua de germânia. Acaba para fazer via Zoom e foi muito bom. Tinha plateia lá na Palácio de Cultura, que foi muito bom mesmo, que ainda é máximo acaba para levar línguas de mais e variantes de mais para a comunidade cabo-verdiana. Mas também tem falado na questão de oficialização de crioulo, está escolhida entre variante de Badiou e Sampajudo. Língua de mais onde é que ficava nesse aspecto ali? A mim nesse aspecto a mim na minha forma de pensar no Cantoja é muito difícil de oficializar língua cabo-verdiana. Por quê? E língua São Vicente? Não. E língua Santiago? Não. E de Maio? Não. De Boa Vista? Não. De Salão? De Brava? Não. E de onde? Então, a melhor coisa que minha na minha opinião pessoal é usar, se não tem aquele manual que é a LUPEC, que te ajuda a unificar a língua cabo-verdiana, então não fazer que cada ilha oficializa a língua crioula sim, mas que cada ilha, cada conselho escrever ou papia na sua própria variante. Se bem ele tem certeza que ele também geria algum polêmica, como caso contrário, se tinha tendência a gerir polêmica, desde há muito tempo que será que é processo de oficialização de língua crioula, de certeza que ele estava. Mas como nós e 10 ilhas não habitadas, cada tem essa variante, nos achamos um bocadinho difícil de oficializar. O mais fácil seria assim, de que cada ilha oficializa a língua crioula e unificar, e que cada ilha escreve e papia essa variante. O interesse da língua crioula foi oficializar. Então, muitas vezes alguém de mais está na praia, ao invés de falar a língua de mais para promover, tenta falar Badiou para poder facilitar a compreensão. O que é que tu achas disso? E ainda tenta complica. Como às vezes, se não papia aquele que de nós, até fica mais fácil, não é papia aquele que queria nós, sem marear. Então, bastante, não te acaba para complicar e a compreensão de próprias pessoas que não se conversa com. Então, não tenta e conversa, fala de nossa língua, papia de nós, não é? Depois, caso a pessoa que entende um com os outros, mas é normal, me pode ir para São Vicente, pode ir para Santiago, lá para o interior, me pode que entender, por exemplo, bem pundeng ou a pundeng, pode que sei cozer. Pode que sabia, mas hoje em dia não sabia cozer, mas para teu. Mas, então, vou te perguntar aí cozer, pode bem falar, bem dormir. E igual morto também, se pode bem germânia, por exemplo, não se brincadeira, para uma pessoa de Santiago, bem resoluto. Não se brincadeira, mas por que saber resoluto e cozer. Resoluto e cozer. Resoluto é uma pessoa, não comporta, uma pessoa nada a ver, é isso.
Então foi assim nossa entrada especial nesse dia de língua materna para quem que se tobi e se já, portanto, língua de maia que é tão difícil de entender ou de papel se comparar com o badiu. E só utiliza a letra E, não de que ou acento na última letra. Exemplo, papia, papia, come, comer, bebe, bebê, bem que se calhar que tem nada de acompanhar, mas basicamente isso. E se cada um utiliza essa variante com mais valorização, com mais expressão, se calhar não tem um melhor entendimento nessa língua cabo-verdiana. Continuação, muito boa tarde e até a próxima. Polêmicas à parte, importante é que valorizando a língua cabo-verdiana para mostrar nossa essência, nossa identidade e nosso património. E na Santo Antão, presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, melhor dizendo, foi que a produção agrícola nesse município esse ano foi um dos piores registrados nos últimos anos. Orlando Delgado Frama está de acordo com o presidente da Associação Nacional de Municípios de que verbas disponibilizadas para o estado de calamidade é insuficiente para cuidar de famílias que moram no campo. Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão afirma que a situação agrícola desse ano é um dos piores de últimos tempos. Por isso, ele está de acordo com o presidente da Associação Nacional dos Municípios, o que considera uma verba disponibilizada para o estado de calamidade agrícola é insuficiente para acudir famílias do mundo rural. É para dizer que desde que me estou na Câmara Municipal, nunca não tive um ano tão difícil como esse ano. De facto, Ribeira Grande, contrariamente a este ano que é seca, mas sempre te dá uma primeira chuva, te falta aquele segundo, te falta aquele terceiro. Esse ano que dá zero, nunca tive qualquer chuva. Daí que eu acho que estou plenamente de acordo que esse verba é insuficiente para aquilo que nós não tem que atender sobretudo o mundo rural. Na Ribeira Grande, a situação, como podemos dizer, situação de agricultura, tendo agricultura de sequeiro, como podemos dizer, é nulo, não há pasto para os animais. Em termos de agricultura de regadio, de facto não tem água, porque quer furos, quer nascentes, tudo bate a diminuir, e nesse momento numa situação extremamente calamitosa. Orlando Delgado ainda meta espera com essa declaração de estado de calamidade, mas o governo está conseguindo mobilizar mais meios junto de parceiros internacionais. Nós não entender que a declaração desse estado de calamidade está permitir que o governo poder aceder através de parceiros de desenvolvimento, através de organismo multilateral também, que é para não buscar mais recursos, que é para não poder fazer face à situação difícil que de facto não te viver a nível do mundo rural, né? Ou seja, foi assinado um primeiro contrato de programa, mas nesse momento a questão do emprego, a questão de acesso à água, quer para animais, quer para mesmo para pessoas. Nós, na Ribeira Grande, não temos comunidade que nesse momento está a passar para penúria de água, porque a maior parte do sistema de abastecimento eram feitos através de pequenas nascentes que tinha naquela zona. E com a falta de chuva, que as nascentes estão a secar. E hoje, nós que é daqueles municípios que têm praticamente 100% em termos de ligação domiciliária, numa situação onde é que tem zonas que nunca poder, de facto, tem um líquido que é para poder fazer distribuição. A autarca santantonense está falando é preciso agir com rapidez, no sentido de buscar uma solução que para poder disponibilizar água tanto para consumo doméstico, mas também para a agricultura. E que o governo tem que ter, de facto, um programa para além da mobilização do emprego, que é importante, sim senhor, mas sobretudo em termos da mobilização da água. Rapidamente não deve, de facto, passar de conversa à prática, que é para não poder aumentar a disponibilidade da água, sobretudo naquelas zonas que sempre foi zonas agrícolas e que hoje vou titular que praticamente está a secar, tem equipamentos que a nível do país, eu acho que o governo deve fazer um programa de perfuração a nível daquelas zonas, da Ribeira Grande, não quer dizer que não está a desalinizar a água, porque não sabe que é uma ilha montanhosa, boca de poder, se vou sinalizar essa água seria somente nas zonas litorais. Daí que a solução tem que passar efetivamente pela parte da mobilização, que ainda é possível, ou seja, desde que haja um programa
perfuração e com a máxima urgência possível para não poder ter acesso à água, quer para pessoas, quer também para agricultura e para animais. O presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande acrescenta, mas a nível de agricultura, Santo Antão é um das ilhas mais afetadas derivado a embargo de mais de 40 anos. Por isso, esta flame preciso ser jobedo essa situação. Quer dizer, nós, a agricultura, que já é a ilha mais penalizada do país, uma vez que nós não temos um embargo, que me costuma dizer, um embargo doentio à agricultura, há mais de 40 anos, em que o agricultor de Santo Antão, que tem pé de igualdade com o agricultor a nível nacional, porque enquanto o agricultor de Santo Antão se mercado restringir somente ao mercado de São Vicente, o agricultor de Santiago ou de São Nicolau, se produto pode chegar na toda parte do país. Ou seja, daí que eu acho que esse é um assunto que tem que efetivamente bem para a ordem do dia, de forma para sentar as instituições do Estado e reconhecer de facto essa situação. Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Orlando Delgado, está flama com 5 anos de seca consecutivo, mas viver de agricultura tem sido quase impossível para pessoas que vivem no campo. E na capital do país, mais concretamente na Palmarejo Grande, Filomena Vera Cruz e Paulino Monteiro descobriu uma zona onde que famílias florestas se sentiam abandonadas. Esta queixa de falta de água, de infraestruturas básicas, moda uma escola, entre outros problemas. Ele teve cá atrás do edifício do Unicef na Palmarejo Grande. Ali nasceu uma zona que começar que pessoas que estão também do interior de Santiago para bem espiar uma vida melhor. Não te falar daquele tempo em que ali tinha água nas ribeiras, mas agora esse líquido já desapareceu. E para vice-presidente, esse bairro está esquecido e ele te viveu uma situação precária. Não tem um problema de água ali, que água infelizmente nunca tem na nossa comunidade, é bombeiro que também põe água ali, ultimamente, e não tem água que está beber ali, que é totalmente vermelho, mas bem tocado o tanque, não tem água ali, às vezes falta água, não tem coesão ali, sim, que é Palmarejo Grande de Riba, ali sim, que tem água, ali de ponta, ali sim, tem água só para dizer, infelizmente ainda que diz. Ali não tem várias dificuldades, se não não tem uma comunidade que tem infraestrutura praticamente, ali é uma escola que tem um jardim. Se uma vez as crianças tinham transporte para levar para a escola noutras localidades, agora esses pais que têm que pagar transporte, que é para bem. Mas a economia é pouco e então muitas das crianças tentam abandonar a escola. E a hora que o meio pai tem condições, que as meninas correm risco de ir a pé para a escola, e se não sabe, não tem uma sociedade igual assim, que está totalmente complicado, às vezes não se está falando de abuso sexual que se está fazendo, não pode ir que as crianças podem apanhar carro, eles vão para a aula, eles encontram com o monstro na carro, na pediboleia, pode desviar de caminho, fazer coisa mareada. Portanto, tem uma coisa que já não dura, não pede a quem direito um transporte escolar, sabendo que ele tem transporte escolar, infelizmente, na última uns 2 anos letivo nunca tem transporte escolar, mas extra de ali estava na Matão, não estou na pedir, estou na Ponuli, infelizmente naqueles 2 últimos anos letivo nunca tem transporte escolar e não tem e taxa de reprovação ali na Palmarejo Grande, não tem criança que desiste de escola para uma mãe que tem mãe ou pai que tem condições de pagar todo dia, por exemplo, 45 escudos de bem, 45 escudos de bem no Santa Fala, na Yassi, 41 de bem que bem na autocarro. A população ali tem seu problema, mas esta traçar como coisa primeiro que é para fazer é uma escola, para espiar-se estrada, iluminação pública e para ter um espaço de lazer, mas que internet. Gosto de sair para um curto intervalo, cabecei de lugar para o também daqui a nada. Essa é a segunda parte de Cabo Verde Magazine, edição 1º da semana, no dia de língua materna. Produtores de queijo de Ilha Brava estão pensando na hipótese de criar uma cooperativa, mas por estar mais organizado e em condições de exportar esse produto para outras ilhas. Jornalista Domingos Sanches e repórter de imagem Mário Tavares vão para algumas localidades de Ilha das Flores, onde quer se papel com alguns produtores locais. Apesar de seca ter afetado todas as localidades de Ilha de Brava, produtores de queijo te mostra esperançoso na da continuidade a trabalho de produção desse produto, mas esta flama autoridades mesmo apoia na compra de ração devido à falta de pasto.
Para ser casado, é pouca quantidade de pasta, mas a mim, como aquela formação que tem, permite ter uma capacidade mais de fazer produção de pastagem. Então, fazer produção de silagem, que é isso que se lembra dos bidões ali. Os bidões ali, o bidão de silagem, não fazer hidropônica também. Não alimenta com pastagem, com forragem verde, semente, mimosa, cardial e palha seco também. É uma oportunidade para permitindo fazer melhoramento de raça e fazer diminuição de efetivo. Como nos fazer a criação semi-intensivo, já nunca também passa a criar um monte de animal para vender. Cada animal vende a pouca quantidade de leite, mas não também reduz o efetivo, mas não aumenta a produção. Não sei, a equação hipótese de organizar um cooperativo para nós não ter uma produção de que não pode atingir escala maior, como ainda a produção, cada um faz a produção caseira ainda. Essa produção de queijo ainda que a produção de fábrica. Mas é possível que as explorações sejam resilientes, através claramente da aposta na confinamento de efetivo, como no Sotoja exemplo desse jovem ali, portanto, ele tem menos problema de improdutividade de animais, de doenças, ou questão de ataques de cães vadios, que é uma questão também que existe, mas nesse contexto de confinamento é uma questão que passa ao lado. Portanto, com menos, pessoas se alimentam esses animais melhor e esse tem de fato muito mais rendimento porque a produção aumenta consideravelmente. Mesmo com o preço de ração que esta flama está caro e também com problemas de ataques de cachorros abandonados a cabras, criadores e produtores da flama, mesmo com pouca produção, mas tentaram aposta em um produto de qualidade. Nós próprios queremos que não vive ali. De queijo? De queijo. Trabalho, até nosso trabalho é fazer queijo. Todo dia? Todo dia. É que tem muito de sustento para mim, mas temos no dia a dia não te passa na ele. Na dia a gente faz 7, talvez 8 queijos que a gente faz, mas tem 3 filhos, eu não quero que não te passa. Minha cunha filho com a marido, nós não te passa de minha marido. Falta de pastos que está criando algum constrangimento? Está criado, eu. No mundo de chama de negócio, mas a época se contam, pai de catão, é cedo na. Mas se tem para arriba, não te vai comprar, não te vende alimento. Não te alimento vive por de mídia com ração. E preço? É agradável? Preço é caro. A nós pouco, se me Cecília manda comprar 2 sacos de mídia, que a Maria manda comprar, sai não sei esconde tal com o carro. É caro, mas é caro. Não tem 18 cabeças de cabra, entre cria com cabra grande, é 18, só que não tinha mais, mas cachorro. Condições de cachorro que se acabam tudo com cabra. Falta de pasto que tem, né? Mas pouquinho gosto. Você não faz 5, 6 quilos por dia. Chuva com essas jobs? Chuva. Sobre problemas de cachorro abandonado, o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente, Flama de Sata, trabalha junto com a Câmara Municipal para resolver essa situação. Na Fogo, a Associação Águas para Viver entrega um conjunto de material à Assembleia Municipal de São Filipe, um gesto que vai contribuir para melhorar condições de trabalho e funcionamento desse órgão autárquico. A oferta desses materiais, de acordo com o presidente da Associação Água para Viver, resulta de boas relações institucionais que existiam entre essa parte e ele também na sequência de um pedido formulado à Associação na junho de 2020 para ex-presidente Adolfo José Rodrigues. Nesse momento, se entrega-se cadeiras para a Assembleia Municipal, é algo que tinha sido pedido, formulado já há algum tempo, na altura, o então presidente da Assembleia, o Sr. Adolfo Rodrigues, tinha feito pedido ao Sr. Aguinaldo sobre essas cadeiras, mas que por alguma mudança interna dentro da associação e também dada ao estado pouco saudável do Sr. Aguinaldo, que nesse momento está internado, então só nesse momento se faz a distribuição, a entrega das cadeiras. E quando pode ter sido há muito tempo, não. E não se fazer com todo o gosto, porque a Associação Água para Viver praticamente funda do nada, como acaba de falar um bocadinho. Ele começa com a criação de um simples fontenário e que foi desenrolando.
foi desenrolando como uma bola de neve, para a criação de escolas, criação de salas de aula, criação de computadores e mais aparatos para Cabo Verde e para Fogo em particular. Espero que esse está a ser utilizado de melhor forma possível para defesa e proteção da população e de munícipes. É equipamento destinado à Salão Nobre de Assembleia Municipal de São Felipe, designadamente cerca de 20 cadeiras, como contributo para a melhoria de condições de trabalho desse órgão municipal e que, na opinião do atual presidente Luís Nunes, chega na boa hora. É propósito da atual Assembleia, da mesa, Sr. Presidente, e de tudo efetivo, cria melhor condições para o funcionamento da Assembleia. Tanto para eleitos municipais, proporciona condições para ter melhor condições de trabalho e interação com o munícipe, portanto, com os seus eleitores, mas também criação de condições para maior participação do munícipe na vida de nosso município. E para isso não é preciso criar condições para ser bem atendido e poder responder cabalmente aquilo que é essa solicitação. E, portanto, é nessa ótica que não te entender esse gesto e é pedra, que no também te apoia e te construir esse edifício cada dia melhor. Naturalmente, um agradecimento especial, muito especial à Associação Água para Viver e a essa direção, que tem feito um trabalho extraordinário ali na Ilha do Fogo e particularmente ali na São Felipe, nas mais diversas áreas, e portanto com enorme satisfação que nos está hoje aqui agora esse apoio ali para a Assembleia Municipal. Ato oficial de entrega teve lugar nas instalações da Assembleia na manhã desta segunda-feira e ele conta com a presença de então Presidente da Assembleia Municipal, Adolfo José Rodrigues. E nesse Dia Internacional de Língua Materna, que ele é Cabo Verde Magazine, na fecho dessa emissão de hoje, mas recomendação te fica. Cabo tem complexo de papel crioulo para modo para mais difícil que cada variante ele, do te entender companheiro FEP. Até amanhã, no mesmo horário, do te fica com Orlando Pantera e despedida.